Fala galera da Supclass Podcast, sejam bem-vindos a mais um episódio. O conhecimento está disperso na sociedade. O que fazemos aqui é juntar essas mentes, esses conhecimentos e levar conteúdo de qualidade para você. Nosso propósito é transformar o varejo alimentar, transformar os supermercadistas, te ajudar a evoluir cada vez mais. Então hoje trouxemos uma pessoa muito especial. Ele é formado em administração de empresa, é professor, é digital influencer, é supermercadista. Seja muito bem-vindo, Ranieri. Muito obrigado, Luciano. Primeiramente, é um prazer estar aqui e essa é a nossa missão, trazer o conhecimento para você, supermercadista. Não só o conhecimento acadêmico, né, como a gente já falou aqui, o conhecimento é estrutural, mas o conhecimento é prático, o conhecimento do chão ali, de loja, o conhecimento que eu trouxe ali dos meus pais, de quando eu era pequeno e ia para o supermercado para brincar. E a partir desse momento, desse conhecimento, esse crescimento dentro do chão do supermercado, dentro de todas as dores que a gente sabe que o supermercadista tem, eu pude, assim, adquirir o conhecimento fora, mas o conhecimento direcionado para trazer para dentro. Não foi algo que foi ao contrário, eu fui atrás fora, depois para entender quais eram as dores. Então, hoje, nós aqui na Supclass estamos querendo trazer conhecimentos práticos, soluções práticas que vão ajudar você no dia a dia, que você possa colocar em prática a partir de hoje ou a partir de amanhã e que isso se torne uma tônica na sua vida. Legal. Prazer estar aqui com você, viu, Ranieri? Prazer é meu. Começando até pela sua loja, Casa Safra. Sim. Que nome bonito. Quando eu vi a marca pela primeira vez, já de cara já me identifiquei. Dá para ver nitidamente que teve um investimento, que teve paixão ali. Sim. A hora de desenvolver essa marca. Eu quero que você fale um pouquinho dessa história, da sua história no varejo, né? Como que começou tudo, até chegar na transição, até chegar na Casa Safra. Como eu introduzi aqui, meu pai e meu tio foi jogador de futebol, cara. Que legal. E aí, meu tio estava para a Itália na época, jogando em um time de 4ª divisão. E as coisas lá estavam um pouco difíceis, o time não estava pagando, o futebol antigamente não era igual é hoje. E meu pai trabalhava em um café em Goiás, chamava Café Três Poderes. Hoje esse café, ele quebrou, faliu e foi comprado por uma outra marca muito forte, que é o Café Rancheiro, lá em Anápolis. E aí, nesse momento, o meu pai tinha saído do café, meu tio estava querendo voltar, e meu pai tinha o sonho de abrir um supermercado. Ele atendia muito supermercado. Então, ele gostava muito dessa dinâmica do varejo. Vendeu café no Brasil inteiro. Rodava com um caminhão de café à pronta entrega. Caramba! Saía carregado, ia parando nos estabelecimentos, nos comércios e já vendia ali. Exato. Então, ele, além de fazer o comercial, ele já fazia a entrega ali com o café. E ele trabalhou também com brindes e artes gráficas. Ele tinha um Fusquinha, que ele pegava Transbrasiliana, viajava o Brasil inteiro com esse Fusquinha, vendendo brindes. Então, meu pai é um vendedor nato. E o seu Fusquinha, até entrando nesse assunto, alguma relação com esse Fusca? Então, meu pai sempre falou muito do Fusca, né? Que ele andava nesse Fusca o Brasil inteiro e tem aquela piadinha do Fusca que você andando com um pedaço de arame e um alicate, você consegue resolver tudo. Então, eu sempre gostei muito do Fusca e hoje eu adquiri um Fusca e meu filho é apaixonado no Fusca. E ele é bonito, hein? Eu vou lá pro Goiás, lá para andar nesse Fusca. E aí, olhando esse contexto, meu pai sempre quis ter um supermercado e falou pro meu tio, Silvani, volta que a gente abre o nosso comércio. E aí, nessa época, como toda história de sucesso tem vários percalços, eu vou contar bem resumidamente, porque essa história aqui vai estar presente na aula da Supclass, viu, pessoal? Que legal. Se você quer saber mais, acompanhe a aula. Esse podcast vai ser algo bem introdutório para vocês terem noção de como que foi o início. E a aula do Ranieri na Supclass está sensacional, aula incrível, vale muito a pena. Assinar a plataforma e ter conhecimentos aí exclusivos. É isso aí. Né? Eu tô contando a história de quantos % aí desse ramo do supermercado, né? Muita gente tem uma história muito parecida, parece que a gente está até contando a mesma história.
Então, acompanhe lá na Subclass, que eu tenho certeza que isso vai te ajudar até dependendo do momento que você está, né? Então, beleza. Nesse momento, o meu pai e meu tio resolveram abrir. Meu pai tinha pegado um dinheiro do acerto dele, colocado na poupança. Meu tio vinha com um dinheirinho, um pouquinho que ele tinha juntado, para os dois começarem. Só que aí, na época foi do plano Collor. Nossa. E aí o dinheiro que meu pai tinha, não tinha. Mas enfim, isso eu vou contar lá na Subclass, o desfecho dessa história. Mas começou muito difícil, alugaram um ponto, foram crescendo aos poucos. Meu pai sempre foi o cara do financeiro, o cara pé no chão, e meu tio sempre foi o cara da visão. Foi para fora, conheceu outras coisas. Então ele tinha ele era mais corajoso, ele tinha um ímpeto de arriscar mais. E aí eles foram crescendo, compraram um imóvel financiado, e meu pai e meu tio sempre teve uma sociedade muito honesta e uma parceria que eu não consigo nem ter um adjetivo para falar. Um abria mão de algo no momento para abençoar a vida do outro, e assim sucessivamente eles foram crescendo. E aí chamava Peg, Pag e El Shaddai. Lá em Goiás tem muito Peg, Pag. É um nome, uma nomenclatura como se fosse um mercadinho, mercearia. Então tem esse Peg, Pag. E eles foram crescendo aos poucos, começando a entender um pouco do varejo, se consolidando no local, na região. E eu cresci nesse contexto ali. Saía da escola e ia ajudar meus pais, até mesmo porque a minha mão de obra, mesmo pequenininha, já ajudava. Então eu cresci nessa fase, fazendo entrega em bicicleta cargueira, ajudando meu pai nas compras, tendo esse relacionamento com os clientes, dirigindo Kombi velha. Legal. A Kombi que a gente tinha parecia um carro alegórico, batia tudo, dava tiro, né? Porque quando você ligava a Kombi. E esse foi um momento de crescimento em que o meu sonho era expandir. Então eu criei muito amor no supermercado, muito amor no que foi construído pelo meu pai e pelo meu tio com muita dificuldade. Chegou em 2019, final de 2019, eu estava concluindo o mestrado, tinha acabado de ficar noivo, a gente fez a reforma e se tornou Casa Safra. Mas antes disso, eu fiquei 2 anos estruturando a marca. Então, quando a gente fala de planejamento e modelagem de negócio, não foi algo da noite para o dia, foi algo que eu construí para realmente fazer, em cima de todas as dores que eu via dentro do Peg, Pag e El Shaddai, que eu pudesse realizar esse sonho. Porque financeiramente lá na Subclass eu vou contar um pouco mais também, mas financeiramente não era a melhor decisão fazer essa reforma, nem eu parar os meus outros projetos com outros negócios que eu tinha em andamento para investir no supermercado. Mas era a minha satisfação pessoal e era onde eu tinha sido criado e é o que me identifica como pessoa. Minha paixão é o supermercado. E eu fiquei 2 anos, fui na APAS 2 anos consecutivos, entendi o que era a nova dinâmica de mercado, entendi que os mini mercados, as mercearias de bairro estavam em crescimento, estavam em ascensão. Bacana. E aí dentro desse conceito, que era um conceito que o Grupo GPA gastou muito, por exemplo, para entender que esse é o modelo de negócio que tende a crescer bastante, me consolidei, me embasei nisso e criei o meu modelo de negócio. E a marca em si foi também nisso. Casa significa a nossa família, o nosso lar, essa empresa familiar. E dentro dessa sucessão, o Safra veio para trazer esse novo momento, essa nova era de colheita, de fartura, de abundância, que é o que a Safra representa. Então, casa representa a minha família, a estrutura familiar, e Safra, o objetivo e o intuito que a gente queria ter a partir dali. Então, a gente criou esse nome Casa Safra, com todos os domínios, registro de marca, tudo bonitinho, certinho, e criou esse modelo de negócio de uma marca que hoje eu tenho como propriedade de olhar e falar que é uma marca que é global, porque ninguém sabe se é regional, se é estadual, se é de fora, não dá para saber. Então ela teve essa abrangência e consegue ter esse foco. Você colocou 2 coisas muito legais, Daniel, referente à sociedade e referente à marca. Falando primeiramente da sociedade. O elo que tem
os sócios, a importância, a sinergia que isso dá para levar um negócio para um sucesso. E como que você viu os dois trabalharem juntos? Eu gosto muito de entender alguns detalhes, porque isso ajuda muito, até quem está nos escutando, às vezes tem um sócio, e como conduzir, em como melhorar, em como se comunicar. Como é que era na prática o seu tio e seu pai? É muito interessante isso, porque como eu falei que eu tive uma vida acadêmica posterior, e na vida acadêmica você aprende ciência. O que foi o quê? Ciência é o quê? Algo Sim. que foi validado, que foi testado. Sim. E quando eu estava aprendendo, né, quando eu estava na vida acadêmica, eu conseguia ver o conceito ali, as matérias, e olhar para a história do meu pai e do meu tio e ver que mesmo na ignorância, no sentido literal de não ter o conhecimento, mas como eles aplicavam a ciência e como aquilo tinha tudo para dar certo, porque eles estavam fazendo da maneira correta mesmo sem saber. Que legal. E aí, Por instinto? Por instinto. E aí, voltando. Meu pai são 6 irmãos. 7, na verdade. Meu pai é o mais velho. Então, meu pai é de 55. E meu tio, aí no meio veio 5 mulheres. E o meu tio foi aquele que não era para vir. Então, a diferença de idade do meu pai e do meu tio é muito grande. E meu pai, ele, na época, meu avô era carroceiro e leiteiro. Então, meu avô entregava leite na carroça. E meu pai ajudou a criar o restante dos filhos. Quando veio o meu tio, meu pai veio para São Paulo trabalhar também. Ele trabalhou em um fast food aqui que chamava Jack in the Box, Que legal. que nem existe mais. Uma dessas redes grandes compraram, não sei, se eu não me engano foi o Bob's que comprou. E ele trabalhou aqui e meu pai ajudou a criar o resto dos filhos. Então o relacionamento do meu pai e do meu tio, ele não foi só um relacionamento de irmão. Meu pai, ele se sentia responsável. E meu tio, da mesma forma, sentia no meu pai uma referência. Então era um relacionamento além de irmão, como pai e filho. Então o respeito, ele foi muito grande. E o que é o mais interessante falando dos dois? Meu tio era o cara da visão, meu tio era o cara, era a juventude, era o cara da energia, do Coragem. entusiasmo, corajoso, e meu pai era o cara do 1+1, da matemática, do financeiro. E eu fico impressionado como que os dois naquela época conseguiram delegar uma divisão para cada um. Os dois não faziam tudo, porque quando se faz tudo, ninguém faz nada. Quando você tá, né? Então, dentro do que era a característica de cada um, eles dividiram o papel, dividiram tarefas, e dentro disso eles conseguiram somar. E isso é um conceito da administração muito grande que eu falo, né? As pessoas vão e os processos ficam. E se você é muito bom em algo, faça, mas se não é, delegue para alguém que é melhor que você. E nesse sentido, os dois conseguiram entender isso no dia a dia, na experiência, no poder de assimilação, de ver o que funciona e fazer. Então, cada um teve o seu papel com respeito máximo, respeitando a autonomia de cada um, a confiança de cada um, e nisso eles puderam ir crescendo. Além de toda a questão familiar, de ser irmãos, pai e filho, desse respeito, os dois entenderam, meu tio entendeu o que o meu pai era melhor e pôs ele para fazer. E meu pai entendeu que o meu tio era melhor e pôs ele para fazer, e cada um ali no seu quadrado e contribuindo para que pudessem crescer. Que legal, muito bom. E falando um pouco da marca, o carinho, né, a construção que vocês tiveram com a marca, o tempo que vocês investiram na marca, eu acho isso muito significativo. Às vezes eu vejo empresas abrindo com qualquer nome, com qualquer cor, sem uma estrutura, sem um estudo, ou sem um propósito. Compartilhe um pouquinho como é que foi essa construção. E é nítido, quando eu olho para a marca Casa Safra, ela me dá um sentimento, ela me dá uma percepção de algo bem estruturado, de uma empresa séria, pensada, construída ali com muito carinho, com muito amor. Compartilhe um pouquinho com a gente como é que foi essa construção. Quando eu estava ali no final do mestrado, né, eu tive uma matéria que a gente está passando até no açougue, os cortes do dianteiro
estão com nomes americanizados e isso tem valorizado e faz muito sentido. Você tem ali Flatiron, Chuck Hall, Denver Steak, por aí vai. E dentro da administração também nós começamos a separar muito marketing. Hoje você tem trade marketing, hoje você tem o branding. Então, nessa época, eu não sabia o que era branding. E o que significava aquilo. Só que eu tinha a dor que o supermercado não tinha... a gente recebia mercadoria era Pegue, Pague e El Shaddai, o nome do mercado. Sim. E a gente recebia mercadoria, às vezes, Pegue, Pague menos, ou supermercado El Shaddai, panificador El Shaddai, casa de carne El Shaddai. Então era uma marca global, uma marca genérica, não era nossa. Por mais que o significado seja muito bonito, e é o que o meu pai e o meu tio tiveram o intuito quando criaram, que El Shaddai significa Deus Todo-Poderoso, mas não era uma marca comercial, então isso era uma dor. Dentro dessa dor, e tendo conhecimento, estudando, que eu entendi o que era branding. Branding é o que o seu cliente, o foco, né? Claro que tem todo um contexto, mas é o que o seu cliente vem à cabeça dele na hora que ele pensa na marca. É o conforto, é o bem-estar, é a credibilidade, é a limpeza. Tudo isso que envolve a composição da marca, quando você pensa, é o seu branding, é a criação, é a extensão do físico. Né? Então, e são fatores psicológicos, são né? Fatores psicológicos. É difícil até você entender. É igual quando a gente compra a Apple. Isso. É difícil explicar, mas você simplesmente quer. Exato. Só que por trás disso tem todos esses fatores psicológicos. Exato. E a construção da marca é muito importante. Eu valorizo muito. Eu acho que é algo que a gente tem que perder tempo ali, investir tempo em construir a marca. Que é algo muito significativo, que é como as pessoas vão perceber a nossa empresa, que é como as pessoas vão se conectar às nossas empresas. Isso é muito importante. E é uma via contrária, né? Primeiro você tem que entender o que você quer passar, o que é a sua identidade, o que você quer implementar como marca, o que você acredita, e a partir daí vir voltando até chegar em um nome, até chegar em uma logo, até chegar nas cores. Porque a gente tem, aí se você for entrar mais profundamente, você tem psicologia das cores, você sabe que um amarelo, que um vermelho, ele traz um desejo mais de consumo alimentício. Você pode ver próprio as redes de fast food, amarelo, vermelho é muito presente. E você vai vendo que tem essa psicologia das cores, mas dentro de tudo isso, você tem que conseguir reunir o que é o conceito da sua marca e o que ela quer passar para a sociedade. E outra, se você você quer algo mais regional, quer atender um público específico, você tem que entender a sua localidade. Se aquilo entra em contexto, se aquilo é vendível, vendável, né, para o seu público. E aí sim, você pode formalizar a construção de uma marca bem estruturada e que tenha sustentabilidade. A gente vê hoje muitos negócios abrindo e fechando, abrindo e fechando. Então, acho que o conceito nosso sempre tem que ser o médio e longo prazo. Né? Tudo que você cria pensando em médio e longo prazo, esse caminho ele é longo, mas ele é um caminho contínuo. E a marca ela passa por essa construção e tem sim que investir tempo nessa construção. E muitas empresas hoje, até dando consultoria, eu vejo que chega um momento que ela entra em crise. E aí é o rebranding. Sim. Então, há solução também para quem quer transformar a realidade agora. Isso é um ponto muito positivo, porque a sociedade em si ela é aversa à mudança. Eu te mostrei uma foto antes do podcast, eu abastecendo a gôndola molequinho do óleo em lata. Quando saiu do óleo lata para o óleo PET, tinha uma senhorinha no supermercado que até hoje eu lembro da história dela e eu choro de rir, que ela sofreu, cara, quando o óleo de lata virou óleo PET. Ela sofreu muito. Ela falava, não, eu não concordo. Eu não concordo, não aceito. E aí eu conversava com ela, brincava com ela. Por que a senhora não aceita? Não, porque o óleo PET ele não rende igual. Olha só a percepção dela. Aí eu falei para ela, não é que rende igual, todos os dois são 900 ml, mas é porque o óleo de lata a senhora não vê acabar, e o óleo PET a senhora vê ele abaixar e acabar. Então, e ela compreendeu isso, mas a mudança ela é difícil,
Mas só que, quando a gente foi reformar, a grande crise do meu pai e do meu tio foi assim, mas e os nossos clientes? Eles vão... E aí? A marca já tem 20 anos. Como que a gente vai fazer? A gente vai perder esses clientes. Os clientes estão conectados. Muita gente falava assim, vou lá no mercado do Zinho, que era o meu pai. Então, assim, era uma marca, mas a marca é eles, cara. Sim. No interior tem muito isso, né? Tem muito. A gente se conecta muito com o dono Com o do dono. supermercado. Muito. E aí, nisso, foi... Como que eu quebrei essa objeção? No começo eu falei, olha a abrangência que essa nova marca tem de ganhar. E os nossos clientes, eles querem ser melhor atendidos. Vai ter uma resistência no começo, alguns vão achar ruim, isso é natural. Qualquer mudança sempre vai ser desconfortável. Qualquer mudança é desconfortável. E a partir disso, a gente aumentou o faturamento em 6 vezes. Olha só. Do mercado antigo para o mercado novo. E meu pai estava preocupado com a uma vez que potencialmente poderia perder. E isso é quebra de paradigma mesmo, é a nossa cabeça, as nossas crenças limitantes. E o resultado foi significativo, hein? E o resultado foi Caramba, muito significativo. Que legal. A gente aumentou pelo menos 6 vezes em relação ao faturamento, e não só em faturamento, em margem, em controle e por aí vai. Mas eu não estou falando aqui que todo mundo precisa passar por esse processo. Cada caso é um caso, cada realidade é um caso. Mas que se essa dor ela é iminente, ela existe, há uma forma muito grande de usar esse marketing a favor. E outra, às vezes as pessoas não refletem o que ela acredita. Porque a marca e o contexto geral ali do supermercado, ele não condiz com o que ela acredita. E ela precisa mudar essa história para até ter uma satisfação pessoal mesmo, sabe? Isso Sim. é importante. E continuar tendo o entusiasmo que a gente está falando, para que a cada dia ele acredite, tenha orgulho de falar, estou indo pro supermercado X, Y, estou indo trabalhar. Olha que preciosidade que é isso, a pessoa acordar e falar, estou indo pro meu trabalho, cara. E a gente sabe que o supermercadista ele é meio tarado, né? Muita gente fala assim, os supermercadistas só querem trabalhar. Às vezes eu esbarro com a pessoa não querendo implementar processo, mas porque ela gosta de ficar lá dentro e de ter os problemas mesmo. Então, é uma paixão muito grande. Quando você consegue refletir isso na marca, consegue refletir isso, e os seus clientes conseguem olhar e entender e falar o que você quer transmitir. Quando ele pensa na marca, ele conseguir falar, essa marca traz para mim isso, e você escutar aquilo e falar assim, nossa, é isso que eu queria transmitir. Objetivo concluído. Objetivo concluído. Que legal, muito bacana. Para quem não sabe, a Casa Safra, para mim, é uma das referências em açougue. Gosto muito do jeito que eles conduzem a questão do açougue, dos cortes, trazem propostas diferentes, desde produtos que agregam valor. Queria saber de você, Ranieri, um pouco mais do que inspirou você a trazer essas propostas diferentes, como que você faz controles desde prevenção de perda, reaproveitamento, como é que é na sua loja, no seu dia a dia? Foi um elo de vários fatores que me fez interessar muito pelo açougue. Primeiro que eu casei com uma mulher carnívora. Legal. Minha esposa, eu acho que ela teve uma intenção muito grande quando ela casou comigo por ter supermercado e ter açougue. E ela me incentivou muito a gostar mais de churrasco. E eu tive uma dor muito grande no açougue quando eu perdi uma mão de obra muito qualificada, uma pessoa em específico que era o cara, velho, do açougue. E chegou algumas situações que a gente precisou desligar essa pessoa e eu me vi refém. E aí, quando você se vê refém, é muito triste, sabe? Porque você não tem a propriedade do seu negócio. E aí, a partir disso, eu entrei de cabeça no açougue, cara. Fui entender. Primeiramente, quis ter um padrão de qualidade, porque o gado você compra do frigorífico X, Y, Z e a qualidade todo dia é uma. Então, Sim. Um dia você agrada o seu cliente, outro dia não. Sim. E isso não pode. Então, eu criei uma alternativa para conseguir ter esse padrão. E a partir disso eu falei, agora eu vou ter domínio do meu açougue. As pessoas, usei o ápice da burocracia, onde as pessoas vão e os processos ficam, e fiz a coisa acontecer. Mas dentro desse contexto geral, hoje dando até consultoria para muita gente, mentoria para muito supermercado, você precisa estar alinhado com o preço de mercado. E às vezes seu custo operacional é 22% do seu faturamento.
e você está com carnes ali que precisam ter um poder de competitividade, um preço agressivo, e ela te dá 17. E aí, o que você vai fazer? Você vai colocar acima da régua de preço? Não. Não vende. Não vende. Não vende. Simplesmente ter por ter e vender por vender, se você não tiver equacionado com preço, você está fora. Você está fora. E aí, como é que você Já vi fecha? açougue quebrar supermercado. Muito. Então, basicamente é isso. Esse padrão de qualidade, primeiramente, eu queria ter ele fixo, né? Algo que pudesse agradar meu cliente hoje, amanhã. Porque qualidade é o quê, Luciano? Qualidade é padrão. É padrão. Se é bom ou ruim, aí depende de quem consome. Sim. Mas a gente falou muito do McDonald's, né? O McDonald's, se você come no Nordeste, lá em Goiás ou lá no Sul, a tendência é que você coma o mesmo sanduíche, porque tem qualidade. Então, eu queria ter qualidade. E aí, a partir disso, a gente voltando aqui do custo operacional do açougue, você tem lá a carne que está te dando 17% de margem para ter preço competitivo. Mas aí você tem o seu custo operacional da loja em 22%. Essa conta não fecha. Qual que é o segredo disso? Eu sei que o meu açougue, eu defini para o meu açougue que eu tenho que ter uma margem de 30%. Só que os meus cortes triviais, que são esses cortes do dia a dia, para que ele tenha competitividade de mercado, eu tenho que jogar uma margem no máximo de 17%. E o supermercadista fala assim, vou jogar uma margem. Eu tenho que jogar uma margem de 17%. A conta não vai fechar. Aí eu tenho que sair da minha zona de conforto e criar alternativas de gerar conveniência para que esses produtos ganhem valor agregado e consiga ter uma rentabilidade muito mais alta do que o meu padrão até dos 30% para equilibrar a balança. E aí é onde eu tenho que prestar muita atenção, porque eu tenho itens de curva A, B, C. Tem itens que mais vendem e itens que menos vendem. Perfeito. Se eu agregar valor em itens que não vão vender, não vai fazer sentido. Então, eu tenho que ter uma criatividade, entender o meu cliente. Não existe Ctrl+C, Ctrl+V, existe o conceito. Mas cada um tem que ter a sua ação de acordo com a realidade do local. E quando a gente fala de açougue, cada região do país tem suas peculiaridades. Cara, costela em Goiás, por exemplo, é algo que você vende abaixo do preço de custo, porque a maior parte do gado é costela e não vende tanto e ninguém dá tanto valor, então você tem que vender bem mais barato para conseguir desovar ela. Já se for para o sul, já não é assim. É o contrário. O Já pessoal não gosta muito, consome Gosta muito de costela. costela. E aí, em cada local tem uma nomenclatura diferente, tem uma abordagem diferente. A fraldinha, bife do vazio, o contrafilé. O contrafilé você pode separar ele e agregar valor em ancho e chorizo. Aí você vai para outros lugares, igual lá em Goiás, o colchão duro é chamado de xandanga. 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 Isso é tudo peculiar a cada região. E entendendo esse público, beleza. Lá em Goiás, então, eu falei de costela. A costela é algo que me dá uma margem muito baixa. Mas e se eu desossar ela e rechear e embrulhar em um papel celofane que já vai direto ao forno e nessa embalagem eu já mando um QR Code onde eu, dono do supermercado, gravei um vídeo ensinando e demonstrando quanto tempo ela vai ficar no forno, como que é o processo de assado, qual que é o acompanhamento perfeito para ela, onde a pessoa pode escanear esse QR Code na casa dela e ter acesso ao vídeo e dar uma de Masterchef e surpreender, por exemplo, a esposa ou a namorada ou o almoço da família. Aí quanto que isso vale? Aí a minha costela que eu teria que vender abaixo de preço de custo, ela já tem um valor imensurável. E cada realidade você consegue ter alternativas diferentes e ter um modelo de negócio diferente. Enfim, eu não vou brigar com quem eu não posso brigar. O preço vai ser o preço que tem que ser, daqueles produtos que tem que ser. E aí eu vou sair da minha zoninha de conforto, vou usar a minha inteligência, vou criar alternativas, vou para o lado profissional do negócio, porque a gente tem que ser profissional no que a gente faz. E aí, beleza, Ranieri, mas eu não tenho conhecimento no açougue, eu não gosto, e eu quero ter todo esse sucesso aí dentro do meu supermercado. O que eu faço? Busque pessoas que vão te ajudar a fazer isso, porque igual eu falei, você tem que fazer o que você é bom, e o que você não é bom, você tem que delegar para quem seja. É por isso que hoje
eu tenho ficado muito feliz com a mentoria, a consultoria. As pessoas estão começando a ver muito valor disso. Porque a gente fala do supermercado e aí beleza. Ele, às vezes você chega no açougue dele, ele está com a margem de 25%. E aí você consegue, com essas alternativas, melhorar a margem dele para 30%. Opa, foi 5% de evolução em margem. Aí quando você fala de 5%, em 100 mil é 5 mil. Em 500 mil, 25 mil. Em 1 milhão, 5, né? Em 1 milhão, 25 mil, 5%. Fiz a conta errada aqui. Mas isso não tira o fato do... 1 milhão, 50 mil. 50 mil. Então, em 500 mil, 25 mil. 25. Então, no final, olha o quanto você está deixando na mesa e preocupado em investir em uma assessoria, em um conhecimento, em uma ajuda, em um auxílio. E isso não é só informação, você precisa capacitar a galera. E não só capacitar a galera, mas você tem que definir ali processos para que essa galera, tendo rotatividade, igual eu falei que eu era refém de um açougueiro, hoje eu não sou mais. Cara, amanhã se alguém precisar sair, eu tô tranquilo. Vai vir outro. E aí essas pessoas começam a valorizar a marca. Porque aí eles querem estar lá. Não é você que quer que o fulano esteja lá. Porque ele sabe que se ele sair vai vir outro e vai conseguir desempenhar um papel igual ou até melhor. Pior também, mas você tem chance de... As pessoas não são iguais. Perfeito. Né? Mas você pode contratar alguém melhor do que o que você já tem. Sim. E se você cria um ambiente em que as pessoas sabem que não tem zona de conforto, que você não é dependente dela, que você tem um processo muito bem definido e que ela precisa mais de você do que você precisa dela e que você precisa mais dos seus clientes do que você precisa dos seus colaboradores, aí a coisa começa a fazer sentido, porque aí você está atendendo o seu cliente. Agora, se, por exemplo, você tem um foco de atender muito bem o seu cliente, e aí você pensa, poxa, se eu perder o açougueiro tal, ou o fulano de tal da padaria, eu vou deixar de atender bem o meu cliente, o caminho está errado. O seu foco é no cliente. Então, você tem que garantir que a estrutura e a entrega de todos os seus produtos e serviços sejam perfeitos para o seu cliente. Se nessa engrenagem tem alguma coisa que, se falhar, vai dar ruim lá com o seu cliente, então você está fora do prumo. Né? É basicamente isso. Então, não existe regra para dar Ctrl-C, Ctrl-V em todos os negócios, mas a ciência e a lógica é essa. E é 100% possível você agregar valor em diversas maneiras. Uma delas, eu falei do açougue, e essas formas de rentabilizar, você tem o associado, o transformado e o receituário. Né? Você sabe disso, até no sistema tem uma mensuração disso muito melhor. Mas o receituário é quando você une vários ingredientes e faz uma receita. Por exemplo, a farinha, o leite condensado, o fermento, sei lá, faz um bolo. E isso você agregou valor. Você pegou vários produtos e transformou em um só. O associado é quando você pega um bacon, por exemplo, e manta, corta ele em cubos. Opa, você já trouxe conveniência ali. Você fatiou, você cortou o pedaço. Você paga R$20 no quilo e vai vender por 50. Perfeito. Em porções menores, porque as pessoas veem a porção, a unidade. Elas não veem, às vezes, o preço do quilo quando você tem uma apresentação diferente. E aí você tem também o transformado, que seria o pão. É pão, a origem é pão, mas você vai fazer uma farinha de rosca, vai fazer uma torrada. Então você transformou ali a forma que aquele produto vai chegar até o cliente. Tudo isso em todos os setores do supermercado são geradores de rentabilidade, geradores de margem. E se você conseguir trabalhar isso muito bem, você não vai ficar fazendo isso de coisa que não vai vender. Concordo. Pelo contrário. Porque aí você agrega uma mão de obra, agrega um serviço e depois vai jogar fora. Não tem saída. Perdeu tempo, dinheiro e matéria-prima. E entusiasmo. Entusiasmo. Que eu acho que o foco de tudo que a gente está falando. Você tem que validar tudo isso. Então, por isso você tem que entender seu cliente, cara. Tem que entender o cliente. E você tem que validar se o produto realmente ele vai ter saído ou não. Você colocou hoje, não colocou amanhã, colocou hoje, não colocou amanhã. Como que você sabe realmente se aquele produto tem saído ou não? Como você faz normalmente? Você pega, testa, tem saída, vou diversificando mais naquele produto ali, expondo melhor. Como é que é na prática? Como é que você... Eu sempre falo que a visão dentro de um supermercado é do macro para até o item. Vamos supor, a margem, que é o que eu falei aqui. Você tem que olhar a sua margem geral. Opa, eu quero minha margem 30. Ah, beleza. No setor tal, minha margem está 25, minha margem está 18, minha margem está 18. Aí no setor, preciso melhorar o setor. Aí vai tirar um relatório dos produtos.
qual o produto que está baixando mais a minha margem? Opa, é igual no açougue, é a costela, que eu já citei. Então, dentro da costela, o que eu posso criar de alternativa para que ela não seja um problema e ela seja uma solução? Melhorar a rentabilidade Então, dela. você vem do macro até indo para o mínimo. E aí, quando você fala de teste de itens, de produtos, então, beleza, eu detectei tudo que são os meus problemas. Dentro desses problemas, você tem que ter uma solução para aquilo. Opa, se a costela desossada recheada não é o ideal, mas eu vou ter que achar uma alternativa com a costela. Beleza, vou pegar a costela então, o pessoal não quer comprar a costela desossada e recheada, eu vou assar ela na porta no final de semana, e aí eu vou conseguir vender ela com outra abordagem, mas eu tenho que resolver o problema da costela. Legal. E aí, beleza, quanto tempo que eu valido? Validação é teste, mas para você testar... Ranieri, é 1 mês, é 3 meses? Cara, depende. Não tem como eu falar, tem que ser. Mas no mínimo 1 mês você tem que ter aquele produto ali. Pode ser que seja um pouco mais, mas pelo menos 1 mês. E aí o que seria 1 mês? 1 mês tendo todo dia. Eu não posso ter hoje, não ter amanhã, igual eu já falei. E aí, você perde o empirismo da coisa. Né? Quando a gente fala de ciência, você precisa de ter teste, validação. Teste, validação. Teste, validação. Quando você faz os mesmos testes e consegue os mesmos resultados, aquilo se torna lei. Né? Não tem como ninguém questionar a ciência. Ciência é isso, é teste e resultado, teste e resultado. A partir desse laboratório, você consegue ter uma dinâmica de resultado científico. Então, você vai testar até chegar. Modulou, aí você mantém. Porque a partir do momento que você modulou, e a gente falando aqui de criação de marca, é essa modelagem do seu próprio negócio. A partir do momento que você definiu todos os processos internos, você modulou todos os setores, você está pronto para crescer e expandir. Não expandir, não crescer sem antes modular. Pode dar certo? Pode. Mas por variáveis que às vezes você não tem controle. É um lugar que o fluxo é muito bom, é um público classe A que tem um poder aquisitivo muito grande, você consegue melhorar a sua margem até em produtos que são notáveis, ou você tem um público que é classe C, D e E você tem marcas que são combate e você tem um fluxo muito... Sei lá, as circunstâncias do local, do momento, fazem com que esse crescimento, mesmo não sendo estruturado, aconteça. Mas se você puder estruturar, fazer o seu modelo de negócio, você dá o próximo passo sabendo o que você está fazendo. E aí a chance sua de crescimento é muito maior. Aí você não vive por circunstâncias, você vive por fatos. Que legal. Que aula, senhoras e senhores. Tá incrível esse podcast aqui com o Ranieri. Acredito que tenha gerado muitos insights. Até provoco você que nos está ouvindo agora, que estão nos ouvindo agora, a testar, fazer algo diferente aí na sua loja, uma proposta diferente, entender melhor o seu público, o seu cliente e fazer com que você aumente cada vez mais a sua margem, o seu resultado. Você comentou comigo, Ranieri, sobre prevenção de perda. A gente até entrou em alguns assuntos antes da gente iniciar, falando sobre inventário. Uhum. Como é que é o inventário no açougue seu, na parte de açougue, loja? Como é que é a rotina referente a isso e prevenção de perda? Uhum. A prevenção de perdas ela é um setor que é negligenciado pelo supermercadista, porque ele não consegue, às vezes, mensurar o quanto a perda está impactando. Primeiro que ele não tem registro. Sim. Então, se não tem registro, ele não dói. Porque a partir do momento que você tiver o registro e mostrar o quanto ele está perdendo, aí sofre. Quando traz o dado, né? Quando ele vê a informação, aí dói. Aí dói. Então, o primeiro de tudo é ter o dado. E para ter o dado, você precisa ter o registro. Para ter o registro, precisa ter quem registre. E precisa ter o sistema bom também para que ele consiga diariamente ter aquele registro. E quando eu falo da consultoria, que eu chego em muitos supermercados, o cara às vezes já pegou uma consultoria, e isso não é uma crítica, cada um no seu quadrado, mas ele pegou uma consultoria de um ex-gerente da Rede Smart, ou de um Carrefour, ou de um Pão de Açúcar em geral, e o cara está acostumado com empresas grandes em que são várias pessoas dentro de um departamento. E aí quando você vai para o mercado de bairro, para o supermercado em geral, 80% aí do nosso varejão, grande maioria, né? Grande maioria, são vários departamentos para uma pessoa. Sim. Então, hoje a gente esbarra no dono, às vezes, fazendo tudo. Então, você tem várias demandas ali para uma pessoa só. E quando você fala da prevenção de perdas, você tem que associar ela e agregar ela na rotina.
A gente não está falando aqui de você contratar uma nova pessoa para fazer a prevenção de perdas. Não, essa prevenção de perdas ela é totalmente possível sendo feita com a mão de obra e o material humano que você já tem hoje. Às vezes, tem muita gente fazendo tudo. Então, isso é até um insight muito, muito grande para quem está assistindo, que às vezes você precisa definir melhor a função de cada um. Às vezes você cobra o seu gerente, mas o gerente nunca teve um treinamento, ele não sabe nem o que tem que fazer. E aí você cobra proatividade dele. Gente, 90% da população ela não é proativa. Então não adianta. E ele não tem muito bem claro o que ele precisa o que ele fazer. precisa fazer. Você não consegue Sim. nem mensurar o resultado. Então, a partir disso, a prevenção de perdas ela tem que ser diária. E aí, quando a gente fala de prevenção de perdas, são várias coisas que você consegue associar a isso. Um controle diário do que está perdendo em todos os setores, dos perecíveis principalmente. Quando você vai, por exemplo, para a parte de frios, tem muita gente que vai ralando as mussarelas, fatiando as mussarelas, vão sobrando as pontas, vai jogando um saco, vai jogando um saco, vai jogando um saco. Aquilo acumula uma semana. Mussarela, a ponta tá babando, aquele negócio já dá. Chega um ponto que tem que jogar fora, porque não tem como reaproveitar. Mas se ele já tiver definido um processo, sobrou a ponta, aquela ponta no final do dia já vai virar uma pizza, ou vai virar mussarela ralada, ou vai virar uma matéria-prima de algum produto do açougue, da padaria e tudo. Você já tem esse caminho. Como que eu vou fazer isso, Ranieri? Qual que é a média de mussarela que você fatia no dia? Qual que é a média de pontas que fatiam no dia? Em cima dessa média, você vai criar uma alternativa para que todo dia ela tenha um fim. Isso é uma estruturação de prevenção de perdas. Não é simplesmente ter um setor ou ter uma pessoa responsável. Prevenção de perdas, se a gente for abrir o leque, daria um podcast, mais do que um podcast, daria uma série de podcasts para a gente falar de prevenção de perdas. Mas o que eu estou falando aqui é da simplificação. Não é aquela questão de tipo assim, porque a gente senta numa zona de conforto de parar assim, nossa, eu tenho que estruturar, tenho que contratar alguém para fazer tal coisa. Então eu sento e falo, agora não é possível e deixo isso para depois. Mas quando a gente traz a realidade e simplifica isso e fala que dentro do que você tem hoje é totalmente possível você fazer, se você é único, se você é dono do supermercado, na mercearia de esquina, que você faz tudo, você consegue ter uma prevenção. Se você tem colaborador, você consegue ter prevenção. E se você tem uma estrutura maior, ainda muito melhor, porque aí você pode ter um setor de prevenção de perdas. Mas independente do contexto e da realidade de cada um, todo mundo tem que ter um controle de prevenção de perda. E é possível? 100% possível. Bacana. 100% possível. Vai precisar da informação. Precisa de ter e entender o seu negócio e estar bem orientado e entender que isso precisa acontecer porque está jogando dinheiro pelo ralo, deixando a mercadoria perder, não tendo esse controle e por aí vai. Às vezes a pessoa está louca querendo vender mais. Venda por si só é ilusão. Eu vejo muita gente querendo lucrar mais, vender mais, fazer ações mirabolantes e loucura com marketing, fazendo isso, fazendo aquilo para vender mais. Mas isso é óbvio, é muito óbvio, sabe? Mas é melhor eu vender 1 milhão lucrando 5% ou eu vender 500 mil lucrando 10%? O resultado final é o mesmo. E o esforço foi menor. O esforço foi menor. Né? É muito isso. Às vezes as pessoas estão deixando de ganhar muito enquanto elas poderiam ganhar muito mais arrumando a casa, sabe? Você falando isso daí, eu lembrei de alguns projetos que eu já participei, com processos simples de prevenção de perda, já melhorou o resultado da loja ali em 1%, com coisas simples. Coisa simples. Do dia a dia, criando novos processos, reaproveitando melhor, coisas que às vezes eram escanteadas ali, descartadas realmente e não eram reaproveitadas. E às vezes só de você aplicar ele num outro contexto, reaproveitar de forma estratégica, gerou uma rentabilidade de 1%, 2%. Então, é isso. De forma simples, não precisa criar novos processos mirabolantes, né? Coisas complexas, você consegue melhorar o resultado do seu negócio. Exato. E essa é a conexão que eu quero trazer, sabe? Por exemplo, desde os meus 5 anos de idade ali, eu sofri a dor do meu pai, do meu tio, a minha própria dor, porque enquanto eu não saí do contexto que eu cresci, o jeito que era feito era o jeito que eu conhecia que era possível. Então, acho que é a realidade da maioria das pessoas.
E a partir do momento que você sai, você vai ter uma visão de fora, você vai buscar o conhecimento, você vê que é possível, aí você começa a visualizar isso no seu negócio. Então, a pessoa hoje que tem um mercadinho, até a pessoa que tá grande, cresceu por circunstâncias às vezes, porque a gente vê mercados grandes às vezes e fala assim, cara, os caras são organizados, nossa, eles são grandes e tudo, mas às vezes, cara, não é. Não é. E você sabe disso, né? Às vezes o cara cresceu, é muito grande, mas, cara, o açougue dele é caixaria, tudo chega em caixa e ele joga a caixa fora e não vende. Sim. E é isso, sabe? E é isso. Todo mundo precisa parar um pouco, pensar o seu negócio e ver quais são os gargalos ali, onde a torneira precisa ser fechada e onde ele precisa organizar. Depois que ele organizou, modulou e tudo, aí ele tem propriedade e aí vamos vender. Vamos vender mais, vamos atrás de novos clientes, mas vamos cuidar primeiro dos que já estão dentro da loja, né? Legal. Comecei o podcast falando justamente isso. O conhecimento ele está disperso na sociedade. Exato. E a gente pode buscar hoje através da internet, Supiclass, YouTube, Instagram, tem muitos conteúdos aí e muitos profissionais disponíveis para você adquirir conhecimento e trazer para o seu negócio e ajudar o seu negócio a prosperar cada vez mais. É justamente o nosso propósito. Pegar cabeças inteligentes, assim como a sua, extrair dessas mentes conhecimento, insights e ajudar você, supermercadista, a crescer. Esse é o nosso grande propósito. Pegando o contexto aí do açougue, você faz balanço uma vez por semana, é isso? Rotativo, geral ali no açougue. Como é que é a dinâmica? Falando do balanço, de modo geral na loja, você tem que caminhar para não ter um balanço geral. Isso assim, eu não sou o dono da verdade. Mas, na prática, no dia a dia, eu vejo que essa é a melhor solução. Porque se você tem um balanço geral, é sinal de que você não está tendo um rotativo. E explicando para quem está acompanhando o nosso podcast, balanço geral é quando você mobiliza todo mundo da loja, né? Você para a loja ali e você vai fazer uma contagem geral. Então, você agora congelou o estoque, depois fez o balanço, e aí aquilo ali, a partir dali, foi o que foi contado. Esse é um balanço geral. Então, olha a infraestrutura que você mobiliza, quantas pessoas. Às vezes fecha a loja. Fecha a loja, tem gente que fecha a loja. Exaustivo. Exaustivo, é cansativo, é muito moroso e por aí vai. Mas é muitas vezes necessário. Sim. E é um processo de educação. Quando a gente falou da prevenção de perdas, hoje dentro do supermercado, a minha prevenção ela é responsável por fazer o rotativo. O que é o rotativo? O rotativo é algo que é diário, ou semanal, ou sei lá, dentro do seu cronograma. Mas não é esse balanço geral. Então nós temos o balanço geral e o balanço rotativo. E tudo que é sustentável, eu sou sempre do time do sustentável. Então se você consegue fazer todos os dias um pouquinho, Ranieri, mas já está contado, por que eu vou fazer de novo? Porque você está fazendo uma auditoria. Sim. Né? Se você verificou que o estoque está negativo, você consegue chegar aonde foi o erro. Se foi a mercadoria que foi conferida errado, se foi a operadora de caixa que passou o produto para frente e não bipou. Então, você consegue ter rastreabilidade daquilo. Então, por isso que e de quebra você está tendo um balanço atualizado. Aí, falando dos ganhos, são inúmeros. Até para você ter um aplicativo de vendas, você precisa de ter o seu balanço em dia. E como que você vai ter o seu balanço em dia fazendo sempre um balanço geral? Um balanço geral, um balanço geral. Sim. Se você tem um rotativo, você tem certeza que você pode ir para um marketplace como o iFood ou como qualquer outro, ou ter o aplicativo próprio da loja, ter o seu delivery, que o cliente vai clicar lá, fazer o pedido do produto e esse produto vai ser entregue. Vai chegar. E a experiência dele vai ser boa. E o estoque ele é tão importante, vou entrar no processo de compras. Como que você vai comprar sem ter o estoque fidedigno, sem ter o estoque real da loja, né? Você vai comprar achando que tem, mas você está comprando demais. Ou você está comprando de menos, vai dar ruptura, porque aquele produto já nem existe na loja mais. Exato. Então essa rotina de balanço rotativo, ela é muito importante. Muito. Eu acompanho muitos clientes, tem alguns clientes que ele tem o hábito de fechar a loja. Todo dia fica um time, após o fechamento da loja, e faz o balanço rotativo. Outros fazem durante o dia, nos horários de menos pico. Outros fazem antes de abrir a loja. E aí vai pegando cada setor, né? Sim. Bebidas, açougue, perfumaria, e diariamente vai fazendo
o seu balanço rotativo. Uhum. Então fica a dica aí para você que ainda não faz, a importância de controlar isso. Isso ajuda demais. Muito, muito, muito. E outra, você vai agregando na própria rotina, cara. Às vezes, assim, a gente fica muito preocupado de fazer o balanço rotativo com pessoas que não têm responsabilidade. Esse é o ponto de foco seu. Às vezes um repositor que é um menino, está começando, não entende ainda a complexidade e o quanto isso é importante, não seja interessante que você coloque ele para fazer um balanço rotativo. Mas se for uma pessoa responsável, tranquilamente ele pode ser a pessoa que vai, enquanto está abastecendo o setor X, Y, Z, ele pode fazer o balanço rotativo daquilo. Sim. Então, isso é a dinâmica de cada um, né? Cada um pode implementar um tipo de processo diferente, dependendo até do time que ele tem, das pessoas que ele tem, e não necessariamente tem que ser sempre ou o repositor, ou o cara do prevenção de perdas, ou um gerente, sei lá, cada um tem uma realidade diferente. O que precisa é a gente entender que esse processo precisa ser executado e aderir à rotina que já existe. É basicamente isso. E aí você vai criando negócios sustentáveis, negócios sustentáveis, negócios sustentáveis. E aí podendo mensurar crescimento. Tanto que é bom você olhar para o futuro e ver o quanto você pode crescer, porque hoje você está com o pé no chão e sabe, e tem propriedade do seu negócio. Você conhece o seu negócio. E isso é difícil. Muita gente não conhece o seu negócio. Muita gente não sabe. Você faz uma pergunta simples. Qual que é o seu lucro líquido? Era para ser uma pergunta simples, cara. Era para ser uma pergunta simples pro supermercadista. Tem na ponta da língua a Qual resposta. o seu lucro líquido? O cara não sabe. Ele vai responder, muitas vezes por vergonha. Muitas vezes ele vai responder por vergonha porque ele não quer admitir que ele não tem o domínio do seu próprio negócio. Ele não separa pessoa jurídica e pessoa física, ele sabe que ele paga todas as contas e no final do mês ele continua aberto. Cartão de crédito pessoal, E por aí boleto vai. de imóvel, eu acompanho, eu vejo muito isso, meio que um padrão, né? E a importância de você separar isso daí é muito importante, até para você mensurar o resultado da loja. E para o supermercadista se pagar. Também. Porque ele tem que se pagar. Ele é o primeiro salário que tem que ser pago ali no mês e ele tem que entender que ele é um colaborador do seu negócio. Perfeito. Ele é uma... E se ele não estiver produzindo ali, ele não vai conseguir ter essa noção de quanto que ele está lucrando no final do mês e que o negócio dele está na mão. Como que ele vai mensurar um investimento de 1% em cima do faturamento se ele não sabe se ele pode fazer esse compromisso? Ah, beleza, vou fazer um investimento aqui, ele vai me gerar 2% a mais de margem. Opa, eu vou comprometer 1% para pagar o financiamento disso. É sustentável? É demais, cara. Eu tô ganhando 2 e vou pagar 1. Agora, se ele não sabe que vai ganhar 2, como que ele vai pagar 1? Ele vai pagar 1 na tora, né? De qualquer forma e Correndo um risco correndo gigante. um risco gigantesco. E depois, se isso não der certo, como ele não mensurou, ele tem que pôr o rabinho no meio das pernas e arcar com um prejuízo que não precisaria. Às vezes comprometendo até o próprio negócio. Exatamente. Falando do seu dia a dia, assim, você é um cara que acompanha o sistema diariamente? Sim. Quais os relatórios que você tem hábito de olhar? Sim. Hoje, dentro do meu supermercado, dentro da Casa Safra, eu todos os dias estou lá, mas não necessariamente eu passo o dia lá. Eu acompanho todo mundo. Eu acho que hoje a minha principal função é a função de ir, cumprimentar, gerir pessoas, mostrar que eu estou acompanhando o negócio. E não necessariamente eu precisaria estar lá para acompanhar, por exemplo, o sistema. É importante esse contato humano mesmo, de gestão de pessoas mesmo, as pessoas saberem que você está lá. Ali cuidando das pessoas. Cuidando das pessoas. Mas essas pessoas, você consegue definir responsáveis por cada área e dentro dessas pessoas responsáveis, elas têm que ser cobradas pelo resultado que elas têm que entregar. Esse é o primeiro ponto. E os relatórios hoje, igual a gente falando de prevenção de perdas, um relatório que eu exijo que se tire todo dia é de produtos negativos. Que o cara que está fazendo, mesmo que ele não vai fazer um rotativo ali naquele dia daquele setor, mas ele tira um relatório de itens negativos ali em cima da venda, para ele saber as divergências. Poxa, às vezes tem lá menos 60 Brahma. Opa, aconteceu alguma coisa, cara. Sim. Ou o entregador não entregou, ou deu entrada e não desceu do caminhão, ou o cara que conferiu errado, ou teve algum roubo, ou algum colaborador pode ter deixado levado essa... Sei lá, pode ter acontecido uma entrada de nota errada, sei lá, alguma coisa está errada. Você vai rastrear. Então, a Sim. partir do...
E outra, vira prioridade. Sim. Hoje o balanço rotativo que eu ia fazer é lá da perfumaria. Opa, mas teve um problemão aqui na bebida. Cara, Muda o foco. muda o foco. É dinâmico, a gente falou aqui no começo do... Não adianta eu ter uma receitinha de bolo que eu tenho que ensinar os meus responsáveis por cada setor a ter esse poder de mensuração do que é prioridade. Mas eu tenho que instruir muito bem eles dessa dinâmica do varejo. Porque o varejo não é para qualquer um. Na verdade, tem que treinar. Porque não é qualquer um que vai chegar de qualquer setor, de qualquer realidade, de qualquer ramo, ou talvez sem nenhum tipo de experiência, que ele vai entender como que o varejo funciona. Primeiro ele tem que entender essa dinâmica. E a partir dessa dinâmica ele começa a ter poder de decisão e conseguir definir essas prioridades. Então, hoje, falando de relatórios, esse é um relatório, a venda do dia anterior é sempre um relatório. Eu tiro relatório até, por exemplo, de operador de caixa, porque você consegue mensurar quem vende mais no mesmo período do Legal. dia. Você consegue ver a produtividade do seu colaborador. Quando você define algum tipo de meta, quero que vendam aqui o suco de laranja lá, que eu tenho uma máquina de suco de laranja, eu consigo tirar um relatório de quanto que cada operador está vendendo, cara. E aí eu sei se essa pessoa ela é produtiva ou se ela não é produtiva. E a gente falando muito de ciência, quanto fatos não há argumento. É ciência, cara. Por algum motivo ela vende mais. Vende mais. A comunicação, a empatia, o relacionamento que ela vai criando com os clientes. Exato. Legal, muito. E aí você muito consegue tirar isso. esses relatórios, né? Tanto das suas despesas, você consegue tirar o relatório de compra para ver se está comprando muito ou pouco. Tem até na VR lá, que é o sistema que eu utilizo, tem um relatório já que é entrada e saída. Gosto muito dele. Básico. Tipo tudo assim, que eu tô comprando versus tudo que eu tô vendendo. É simples. E muitas vezes, às vezes, as pessoas tiram um relatório da venda e da compra, tipo, relatório venda PDV. Mas ele não tira o relatório do venda período. Por quê? O venda período, dentro do VR, falando especificamente, ele vai me dar o CMV, que é o custo da mercadoria vendida. Sim. Ou seja, em cima do item que eu vendi, qual o custo de compra dele. Sim. Isso é magnífico, porque não basta eu tirar um relatório do que eu vendi e olhar quanto que eu paguei naquele produto. Porque às vezes o que eu paguei não reflete no item que eu vendi naquele momento. Porque eu comprei um mesmo item por R$10, por 11, por 9,50. Então, tem vários valores de compra. Então, quando você tira um relatório lá no venda período e você tem o CMV, que é o custo da mercadoria vendida, em cima daquela venda, daqueles X produtos, quanto que esse X produto me custou e qual foi a margem que esse produto me deu. Cara, isso é fantástico. Muito. Então, assim, são vários relatórios de forma gerencial, como um diretor, como um dono de supermercado, que ele teria que ter essa rotina diária de emitir, alguns semanais, alguns mensais. Mas, enfim, isso tudo dá gestão para o cara, dá gestão para o negócio. E a partir disso, ele começa a olhar por cima. É aquela visão de águia que a gente fala, né? Do dono do supermercado ter essa visão de águia e poder cobrar cada um. Porque, da mesma maneira que eu falei, que às vezes o gerente é cobrado por uma coisa que ele não sabe o que tem que fazer, se você consegue ter essas diretrizes desses relatórios diários, semanais e mensais, você consegue entender aonde que está o gargalo, quem que é o responsável por aquele gargalo, você consegue cobrar e ir educando, que eu acho que é o principal foco de todo mundo, educar. Não é chegar e bater, não é chegar e criticar, não é chegar e ofender, não é esse o nosso foco. O nosso foco é de educar. Nós somos gestores, nós como donos de supermercado, nós somos gestores primeiramente de pessoas. O que você acha da frase? Né? O que é essa frase para você? Como que você enxerga isso? Ninguém segura uma pessoa altamente determinada. A gente veio no caminho conversando e eu estava falando sobre entusiasmo, né? E eu creio que isso é o combustível para qualquer pessoa. Primeiro, ela tem que ter o entusiasmo para querer sair da onde ela está, da realidade de onde ela está. E segundo, o conhecimento, que eu acho que é isso que a gente está construindo aqui no varejo e o podcast é um desses veículos e dessas ferramentas. Então, se você consegue unir o conhecimento e o entusiasmo, aí tudo consegue se materializar e realmente se tornar realidade. Então, eu penso que esse é o foco da nossa vida, né? É concluir tudo que a gente começa e chegando com um entusiasmo muito grande e tendo esse combustível sempre retroalimentado pelo conhecimento. E o entusiasmo, assim, ele vai se perpetuando aí
durante a nossa vida e a nossa caminhada, e os nossos objetivos vão sendo concluídos. Acho que é isso. Muito legal, muito bem colocado. E é justamente um combustível. As pessoas entusiasmadas, elas se alimentam todos os dias, né? Elas acordam com essa motivação diariamente. Eu sei que tem dias que não é fácil, né? Sim. Tem dias que a gente acorda ali não tão entusiasmado assim. Mas quando a gente tem o objetivo muito claro do que a gente quer para as nossas vidas, ela vem durante o dia e a gente vai lá e consegue cumprir a nossa missão. E o foco e a disciplina vai transformando os nossos objetivos em realidade. Exato. Legal. Exato. E o preparo nosso no varejo, ele é um pouco diferente, né? A gente estava falando da dinâmica do varejo. Muitas vezes nós nos programamos, estou falando como supermercadista, para que as coisas saiam conforme o planejado. Mas são tantas variáveis dentro de um supermercado, a dinâmica é tão grande. Você lida com colaboradores, você lida com sistema, você lida com pessoas que têm que operar o sistema, você lida na gestão de pessoas, de equipe, e com o cliente, fornecedor. Então, são muitas variáveis para que aquele objetivo que você traçou, até mesmo para um dia, ele aconteça. E nós do varejo temos que estar preparados para ter essas objeções. E quando a gente entende essa dinâmica, tudo começa a fazer mais sentido. Mesmo que hoje tudo não tenha saído conforme o esperado, mas é entender que eu vou fazer o melhor possível para que dentro dessas divergências eu consiga concluir meu objetivo. E se não deu para concluir 100% hoje, eu vou caminhar para que ele seja concluído amanhã. E assim você vai criando um processo de rotinas em que você está a caminho do perfeito. A gente sabe que o perfeito é impossível, mas caminhar em busca dele é uma tônica e um estilo de vida que nós temos que ter. A gente falou do seu tio, do seu pai, da sociedade deles, dessa construção desse legado. E como foi para você suceder, dar continuidade nisso? Como é que foi para você pessoalmente? Como é que foi para você profissionalmente esse desafio? Igual eu falei, naquele momento, financeiramente não era a melhor decisão para mim, por exemplo. E fazer esse projeto da Casa Safra, suceder meu pai, meu tio. Mas naquele momento, se eu não entro para dar continuidade, acabaria. Porque meu pai já estava próximo de aposentar, meu tio estava muito envolvido na construtora, e por aí vai. Então, aquele momento foi um momento que eu tive que olhar para a minha história, todo o amor que eu tinha no supermercado e todo o exemplo que eu tive do meu pai e do meu tio como sociedade, como cumplicidade dos dois. Meu pai e meu tio, eles fizeram parte da minha formação juntos. Eu até falo muito que eu tive 2 pais e meu tio ajudou muito na minha formação. E na época que a gente abriu a construtora, eu fiquei convivendo muito mais, por exemplo, com o meu tio do que o meu próprio pai. Então, eu sempre fui muito metódico e muito profissional. E quando eu vim com essa ideia e com esse projeto de reformar o supermercado e criar um novo conceito, criar um novo plano de negócio e tudo, claro que eles ficaram receosos, né? Porque era um passo adiante, era um passo a mais, era algo que iria sair mais uma vez da zona de conforto, que eles não tinham propriedade do que iria acontecer, do que iria vir por diante, mas ao mesmo tempo eles confiavam em mim. Porque essa credibilidade e essa confiança não foi ali, em palavras. Ela foi construída no tempo. E apesar de muito novo na época e passar às vezes que pela idade eu não teria essa propriedade e essa responsabilidade, na prática eles já me viam diferente porque acompanhavam a caminhada e a gente caminhava junto. Você acredita que, na sua percepção, você imaginava que isso ia acontecer em algum momento ou não? Então, acho que nunca foi. Antes de casar e ter filho, antes de casar e ter filho,
eu não tinha muita ambição no sentido de crescimento pessoal. A minha vida sempre foi com eles, trabalhando junto com eles, então a minha ideia era sempre a gente crescer juntos. E a partir do momento que eu casei e tive filho, a chave vira, porque eu tenho um Legal. dependente. Aí é a minha família. Então eu já vi que, além de fazer parte da família deles, claro que é minha família, mas olhando nesse mesmo contexto que eu estou criando a minha família, eles têm a deles, né? Meu pai é a minha, mas meu tio tem a família dele também. Eu vi que agora eu era responsável pela minha. E aí nisso eu vi que eu tinha que construir a minha vida. E a partir disso eu vi que meu pai estava aposentando. Meu pai já estava querendo dar uma desacelerada. O meu tio também, ele já não estava querendo tanto mais o dinamismo do varejo, a dinâmica do varejo diária, aquela loucura. E da forma que eles lidavam com o varejo era muito sufocante, porque era um abrindo e o outro fechando. Sim. E aí eu vi que ou eu assumia, ou realmente ia chegar a um ponto de fechar. E foi essa responsabilidade que eu assumi. Eu queria ver essa história continuando e, ao mesmo tempo, eu queria honrar eles. Eu queria ser um exemplo para eles, né, de que eu sustentei o que eles criaram com muita dificuldade, que eu ia dar continuidade daquela história que eles construíram e que eu poderia ser um exemplo para o meu próprio filho Legal. e criar um legado. Quando a gente não trabalha só pelo aspecto financeiro, trabalha com um objetivo de vida, trabalha com um propósito, tudo fica um pouco mais fácil, porque a gente falou do objetivo principal, né? O objetivo principal da minha vida é orgulhar o meu pai e o meu tio e agora ser referência para o meu próprio filho. Que o dinheiro seja consequência disso, que a satisfação pessoal e o sucesso financeiro seja consequência disso. E esse é o meu grande objetivo de vida. E eu fui muito motivado nessa reforma por isso. E veio, assim que a gente começou esse processo de reforma, teve um rapaz lá de Paraupebas que saiu lá de onde ele estava para vir me perguntar como que eu tinha feito esse processo de sucessão. E isso foi muito engraçado, porque ele saiu de lá, cara, para me fazer uma pergunta pessoalmente, olhar nos meus olhos e entender porque ele precisava fazer isso lá, ele estava passando por esse processo e ele não sabia como fazer porque o pai dele era tido como alguém muito irredutível, muito durão e por aí vai. E a dica que eu dei para ele foi nesse momento que eu parei para pensar realmente como foi feita a sucessão. Foi algo tão natural, até pelo relacionamento que eu, meu pai e meu tio tínhamos, que foi muito, muito fácil. Claro que teve as dificuldades, nossa, muitas dificuldades nesse processo de transição, de construção da nova marca. Não foi nem um pouco fácil, mas esse processo de aceitação ele foi natural. E aí foi Bacana. quando eu dei um conselho para ele muito importante. Ao invés, ele estava querendo pegar o negócio, assumir o negócio, tomar todas as decisões e por aí vai. Foi quando eu dei um conselho para ele que ele colocasse o pai a par, que ele mostrasse as ideias dele e que os dois planejassem juntos e que o pai dele participasse dessa transição. Porque nós, mais novos, temos o ímpeto, o entusiasmo voltando nele, a vontade de fazer as coisas acontecerem. Temos o conhecimento, porque somos uma geração que busca um pouco mais de conhecimento e está sempre se atualizando, mas nossos pais têm experiência. Com certeza. Nossos pais têm toda uma bagagem que nós ainda não temos. Apesar de ter uma caminhada já grande, nós não temos a experiência deles, o feeling que eles têm. E deixar eles participarem desse processo, mesmo que essa transição aconteça para que eles parem e você continue, eles participando disso, eles se sentem voz ativa no processo de transição e eles se sentem também pais que estão ali ensinando o seu filho o que deve ser ensinado e a partir dali confiar e acreditar que o filho é capaz de conduzir. E se aí nesse processo você não conseguir a confiança dos seus pais, por exemplo, ou de quem quer que seja, para fazer essa sucessão, talvez você não esteja nem preparado. Talvez não seja nenhum momento. Então é ter essa humildade, essa autocrítica. Ah, mas meu pai é muito irredutível, meu pai é muito cabeça dura. Cara, tem que participar do processo, tem que fazer parte e todo pai ama seu filho.
Toda família, ela passa por essa troca. E se às vezes essa confiança ela não é tão grande, é porque falta confiança ali nessa sucessão mesmo. Então, deixa eu participar e ter a humildade de entender se está pronto ou não está pronto para assumir esse... É um fardo. Ele Sim. pode ser leve ou ele pode ser pesado, mas é uma responsabilidade muito grande e a gente tem que entender que ela existe e tem que lutar a cada dia para que ela aconteça da melhor forma possível. E um ponto muito importante, como eu envolvi o investimento deles, como eu envolvi toda a confiança deles, eu não podia errar. E além de todo o perfil que eu falei, profissional, metódico, que eu sempre quero começar uma coisa e terminar, eu tinha uma responsabilidade que era não decepcionar Perfeito. eles. A responsabilidade é grande. Muito maior. Tem uma história ali de 20 anos, tinha Exato. mais de 20 anos, né, de história. São quase 27 anos de CNPJ. Olha lá. E aí, nesse processo, o que era o pior para mim? O peso maior não era nem o que eles estavam depositando, mas era a responsabilidade que eu tinha comigo mesmo. Então, esse é o De processo. provar. De provar para mim, Sim. né, que eu era capaz. E apesar de já estar muito inserido ali, de muita coisa já estar passando por mim quando eu voltei, mas isso foi maravilhoso. E hoje vem meu pai tendo uma qualidade de vida muito melhor e fazendo o que gosta. Meu pai ainda continua me ajudando no supermercado. Legal. E ele faz só o que ele gosta hoje. E isso é incrível para mim, cara. Incrível, incrível, incrível. E hoje, mesmo tendo supermercado, eu dou consultoria para supermercado, participo de várias palestras, viajo para muitos lugares para participar de eventos supermercadistas e o meu negócio está rodando, está girando. Isso era impossível de visualizar. Quando a gente era bem menor, as demandas eram bem menores, em que o meu pai fechava um dia, meu tio fechava o outro. E assim sucessivamente. Às vezes meu pai acordava 5 da manhã para ir para o Ceasa e parava 10 da noite. Todos os dias, foi uma rotina de anos. Como que hoje eu consigo ter um negócio um pouco maior e conseguir ter vários outros negócios? Organização, né? É esse processo todo que a gente falou aí de gestão. É isso. Bacana. Você colocou uma coisa bacana, muito interessante, durante o processo de sucessão. Querendo ou não, a gente tem um conhecimento, né? Seu pai ali, seu tio tinha um conhecimento de 20 e poucos anos. Sim. Não tem como você desperdiçar isso. Não, eu tô assumindo aqui, eu sou o dono da verdade, eu tô com a razão, eu vou colocar tudo aqui para rodar do meu jeito, e não é bem assim. Você falou a palavra correta. A gente tem que usar esses anos de experiência, de sabedoria que foram adquiridos ali. E nesse processo é muito importante. Você falou a palavra correta, desperdício. Cara, a bagagem deles é incrível, sabe? E assim, use essas objeções como filtro. Sim. Porque se tá tendo resistência, se capacite mais, estude mais, traz evidências. Ó, essa mudança ela é válida por isso. Ó, deu certo aqui, não deu certo aqui. Vá realmente comprovar que essas ideias e essas soluções e essas iniciativas, realmente elas podem dar certo. E aí valide, mostre como pode dar certo e o que você vai fazer para dar certo, porque aí fica fácil. Se você chega com a evidência, é fácil de você quebrar uma objeção. Quebrar uma objeção. Mas se você chega simplesmente no mundo das ideias falando que vai dar certo, você não tem. E se você já não tem esse elo de confiança, aí que não vai acontecer. Mas use essas objeções, né, cada um que está escutando esse podcast, para te dar o combustível de quebrá-las. Porque você quebrando, não tem o que ser feito. Se você provou que 1 mais 1 é 2 e que aquele resultado ele pode ser conseguido e que você está fazendo com que essa pessoa te ajude a concretizar esse objetivo, cara, pelo amor de Deus, né, fica tudo muito mais fácil. Tudo fica natural e fica leve. E soma. Você tem a experiência. Exato. E você tem a mentalidade nova, novas ideias, né? Novos projetos, uma outra cabeça. E uma complementa a outra. Exato. Acho que dá muito. Meu pai me falou uma vez, eu sou muito pilhado, assim, sabe? Muito ansioso. Então eu tava ali naquele momento ali, fazendo muita coisa ao mesmo tempo, absorvendo um monte de situações e tudo, e meu pai chegou e falou assim, divide o fardo. O que eu posso te ajudar? Cara, que sabedoria numa fala dessa. Incrível. Que sabedoria. Incrível.
Isso é o tipo de coisa que, às vezes, meu pai não poderia falar. E agora eu estou falando. Para quem está escutando. Divide. Se o fardo está pesado, divide. Divide, você pode ter certeza que vão ter pessoas que vão fazer muito melhor do que você está fazendo algo que está te pesando muito. E às vezes esse peso está te deixando a oportunidade de conquistar algo que você poderia estar focado e fazendo com excelência, e por estar pesado você não vai fazer algo especificamente com excelência. Então divide o fardo. Deixa eu compartilhar um negócio com você. Minha mãe é empreendedora. Esse lado empreendedor meu vem muito dela. Aprendi muito com ela. Nasci atrás do balcão, lá no interior de São Paulo. Ela conta que quando ela ia atender um cliente, ela tem uma papelaria, tem até hoje, tem minha idade, 31 anos. Ela entregava eu para o cliente, ela ia lá, separava os produtos, cobrava, pegava eu de volta no colo e continuava atendendo. Era sozinha na loja. A loja faturava pouco, era pequena, depois veio crescendo, hoje é uma grande loja lá no interior de São Paulo. E é bem isso que você está falando. Muitas vezes eu estou em negócios diferentes da minha mãe, mas em uma ligação ali de 5 minutos, ela traz um conforto, Exato. uma sabedoria que vale mais que o MBA. O quanto que eu aprendo em escutar as palavras dela. E olha que ela estudou até 4ª série só. Culturalmente, falando de conhecimento, de estudos, né, acadêmico, não tem, mas ela tem experiência da vida, que vale muito. Então, Exato. aprendo muito com ela a cada ligação que eu faço. E é isso, né? Aprender com quem já passou por algo, com quem já tem experiência, isso agrega demais nas nossas vidas. Aproveitar isso. E quanto isso vale, né? Às vezes nós, como filhos, queremos ser o pai dos nossos pais. Sim. E tá errado. Sim. Os nossos pais têm que ser pai da gente. Tem responsabilidades que são deles. A gente pode ajudar em um conselho, em alguma coisa que é mais conveniente à nossa realidade, mas o papel de conselheiro é dos nossos pais, né? E a gente tem que usufruir disso, deitar a cabeça no colo, afogar as mágoas, mesmo que ele não vá te ajudar naquele momento com uma palavra de solução, mas ele vai te ajudar, eu tô aqui do seu lado. Então, assim, isso faz parte da família como um todo. E quem não tem, né, esse alicerce, esse suporte, vai encontrar em um amigo, vai encontrar em um tio, em um avô. E isso é tudo muito importante. A gente fala dos negócios do empreendedorismo brasileiro e a maioria são negócios familiares. E a gente tem negócios familiares gigantescos. E para que ele se torne depois um capital aberto, um SA, alguma coisa do tipo, ele passou por essa sustentação. E quando vai para esse outro patamar, aí já é outra coisa, é um nível profissional totalmente diferente, mas cada um dentro desse papel, até de uma SA, ele tem o seu pequeno negócio dentro de um negócio, e que essa base familiar, esse contexto geral, ele sempre vai dar o alicerce e o suporte para que a pessoa continue tendo toda essa engrenagem a favor e contando em dividir esse fardo com as pessoas que ele pode. Isso é um privilégio e a gente, se for inteligente, vai utilizar. Muito bem, que legal. Prazer imenso receber você aqui, Ranieri. Que aula, que podcast. Gostei demais, gostei muito de verdade. Quero que você deixe uma mensagem para todos que estão nos assistindo, nos ouvindo, videocast, podcast, em todas as plataformas, e também como que a gente acha você nas redes sociais. Primeiramente, queria agradecer, foi sensacional. A gente sempre, quando está contando um pouco da nossa história, um pouco da nossa experiência, a gente para refletir, é um tempo que a gente para pensar no nosso negócio também, e a partir disso a gente cresce. E uma mensagem que eu queria deixar para todo supermercadista, para todo varejista que está escutando aqui, é que, primeiro, ele tem um foco, tem um norte. Saiba onde ele está, onde ele quer chegar. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que, para que ele chegue nesse foco, ele reúna tudo que ele precisa para chegar lá. Depois que ele reunir tudo que ele precisa para chegar lá, divida o fardo. Faça o que você é melhor, delegue o que você pode delegar, e a partir disso, tenha objetivo de vida, meta de vida,
E aí sim você vai começar a sair do chão e começar a ver os seus planos sendo executados, concretizados, acontecendo, e aí sua vida começa a deslanchar. As coisas começam a ter início, meio e fim. E quando a gente começa a concluir e ir para o próximo, ir para o próximo, ir para o próximo, a gente começa a manter esse entusiasmo e essa chama viva do que é o que a gente falou. Então, para todo supermercadista, tenha foco, tenha entusiasmo e não pare, né, porque a nossa vida é dinâmica e o supermercado vai continuar sendo assim. E se Deus quiser, daqui a alguns anos a gente vai ter um supermercado muito forte, uma rede varejista muito forte, em que a gente criou pessoas com um nível de consciência muito alto e de entrega muito alta e os nossos clientes, a nossa população, o nosso Brasil só crescendo. Que legal. É muito bacana isso. Você que está nos ouvindo, nos assistindo, deixe nos comentários o que você teve de insight, o que agregou esse podcast na sua vida. Isso é muito importante para nós, é um feedback que valida o nosso trabalho, o nosso empenho, viajar horas e horas para estar aqui agora, fazendo esse movimento e levar conteúdo para você. Exato. Tá? E falando nesse contexto, Luciano, quem tiver dúvida pode mandar, até falando das redes sociais, né, que é onde é mais fácil de encontrar a gente, o Instagram Dias Ranieri, eu também tenho um canal no YouTube, Ranieri Dias, só procurar lá. E pode mandar mensagem, pode mandar direct. Se você viu, eu queria deixar um desafio aqui. Se você está assistindo esse podcast agora, esse videocast, como o Luciano falou, tira um print dessa tela agora, desse áudio que você está escutando. Poste, marca eu, marca o Luciano. O meu é @Dias Ranieri, DIASRANYERE. Marca o Luciano Guerreiro. Qual que é o seu, Luciano? O Luciano Guerreiro. O Luciano Guerreiro. Tira um print, marca a gente, pra gente saber em que ano que você está escutando isso, em que momento que você está escutando isso. E junto com esse podcast a gente vai te repostar e vai ter a oportunidade de a gente trocar uma ideia e se conhecer um pouco mais. Ótimo. Fala da Casa Safra também. Sugiro a todos seguir a Casa Safra. Eu gosto muito dos conteúdos, penso muito fora da caixinha, dicas. É até legal para vocês verem conceitos de loja, tudo que ele tem feito lá no mercado dele. Muito bacana. Siga @Casa Safra. Casa Safra. Lisinho. Como eu falei de domínio de marca, né? Então a gente é Casa Safra para tudo. Legal, muito bom. É isso aí. Quero agradecer você que nos ouviu até aqui. Siga @Supclass. Semanalmente. A gente está sempre postando conteúdos. E é isso aí. Agradeço. Até mais. Bye, bye. Um abraço.